Uma decisão do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que pessoas com mais de 70 anos podem escolher, no momento em que casam ou que estabelecem uma união estável, o modelo de gestão de bens. Até fevereiro deste ano, a separação de bens era regime obrigatório para essa faixa etária. Mas para a gente entender mais como funciona esse processo, nós vamos conversar agora com a Regiele Kronbauer. Regiele, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Milena, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Regiele, para a gente iniciar, eu gostaria que tu nos contextualizasse um pouco o que é a separação total de bens e também qual a idade máxima para casamentos com comunhão de bens. Sim, Milena, o regime de separação de bens, ele nada mais é que a incomunicabilidade dos bens adquiridos ativa ou passivamente antes ou na constância do casamento. E quanto à questão da comunhão de bens, agora, como você mencionou, né, o STF, em fevereiro do ano de 2024, ele acabou derrubando essa obrigatoriedade. Então, dando a liberdade da pessoa idosa, né, de 70 a mais, poder escolher o seu regime de bens. As pessoas com menos de 70 podem escolher esse regime ou essa obrigatoriedade cai, digamos assim, só para 70 a mais? Na verdade, ele é livre para todos, né? Porém, ele limitava o Código Civil, o artigo 1641, ele acabava limitando a idade de 70 anos, porque era uma forma também de blindar o patrimônio do idoso, né? Porém, ele vai contra a Constituição Federal. No artigo 3º, inciso 4º, ali fala, né, que é proibido a discriminação por idade, raça, sexo, ideologia. Então, ele acaba ferindo a Constituição Federal, que é a Carta Magna, né, a lei suprema da legislação brasileira. Então, ali, através desse entendimento, está acontecendo os novos julgados, permitindo que o idoso 70 a mais possa escolher o regime de comunhão de bens que lhe caber, né? Que ficar melhor para o casal. Essa obrigatoriedade, ela foi afastada, mas não é simples assim, né? O idoso que quiser, então, ter acesso a isso, precisa deixar isso registrado de alguma forma, né? Isso, ele precisa manifestar o interesse. Exemplo, se ele tendo união estável, ele vai, através de escritura pública, estar manifestando o interesse em estar, então, escolhendo o regime de separação total ou separação parcial de bens, né? Ou se ele tiver casado por separação de bens e ele quer mudar o seu regime, aí vai ter que ser por autorização judicial. Ou seja, quem já tem 70 a mais, já é casado e quer fazer essa alteração, pode também, então? Sim, isso mesmo. É permitido desde que cumpra os requisitos legais, né, conforme o ordenamento jurídico. Certo. É uma decisão que precisa partir de ambas as partes? Como que funciona nesse sentido? Sim. Para se contextualizar melhor, né, é um contrato firmado entre as partes em que precisa sim ter a concordância das partes, do homem, do casal. Então, sim, as partes precisam estar de acordo quanto à escolha do regime de bens. Certo. Em fevereiro que essa lei entrou em vigor, a partir de agora já se tem algum dado assim de idosos que tenham optado por essa alteração ou que tenham casado com essa escolha do regime? Olha, como ele está novo ainda, né, é um entendimento novo, alguns casos sim, porém ainda não está tendo tanta manifestação. Mas eu acredito que a partir dos anos e do passar do conhecimento transmitido, né, ao público, com certeza pode surgir, né, e é livre, né, porque os idosos estão cada vez mais também ativos e é como se fosse tu colocar a pessoa idosa como que ela é incapaz de escolher o que ela quer. Então, sim, isso com certeza vai estar abrindo brecha para que aconteça
para que eles, às vezes, escolham mudar mudar o seu regime de bens, né? Ou tendo a liberdade de escolher. Perfeito, Regiele, muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais. Volte sempre. Muito obrigada a todos.